Meu Deus, levante a palavra, fale comigo através da tua palavra. Não o que eu quero, mas o que eu preciso, meu Deus. Fala, meu Pai, pois estamos aqui para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Isaías, capítulo 6, no versículo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E uns umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Nós vamos falar hoje sobre santificar o nome de Deus. Leva lá os obreiros o estudo, por favor. Santificar o nome de Deus. O nome de Deus é santo. A palavra santo significa separado. Deus é separado. Deus é santo. Nós não devemos chamar o nome de Deus em vão. Deus, ele é santo, ele é separado. Não dá para colocar Deus com outra coisa. Deus, ele está numa categoria elevada. Deus, ele está numa categoria muito elevada. Por isso que é importante você entender que não há comunhão entre o santo e o profano. Não há comunhão. Deus é santo. Deus é puro. Deus, ele está numa categoria que não há nada nem ninguém que se iguale a ele. Ele é separado, ele é distinto. Somente ele deve ser adorado. Somente ele deve ser exaltado. Somente ele deve ser glorificado. Somente ele. Aqui você vê que Deus é tão santo que até os anjos que assistem na presença dele cobrem o rosto com as suas asas para não ver a face de Deus, por causa da santidade dele. Os anjos temem e tremem diante de Deus. Deus deve ser temido. E temor aqui, nesse contexto, é respeito, é reverência,
é não tratarmos Deus como qualquer um, é não tratarmos Deus como se Ele fosse uma pessoa comum. Você vê que hoje tem tantos deuses, que as pessoas tratam a Deus como se Deus fosse mais um. Ele não é. Deus é santo, Deus é separado. Ele deve ser tratado com temor, com reverência e com respeito. Tema a Deus. Quando Jesus, ele faz a oração do Pai Nosso, os discípulos, eles ouviam Jesus orar. E eles chamaram Jesus, eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Não que eles não soubessem a orar. O judeu que se preza, ele estuda cedo a Torá. Ele está envolto com a religião, com a religiosidade. Mas eles viam e ouviam, percebiam que Jesus fazia de uma maneira diferente. E aquilo chamou a atenção deles, a ponto deles disserem: Senhor, ensina-nos a orar. Mas orar como Jesus orava. E Jesus, então, ensina a eles dizendo: quando vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim como é feita no céu. Seja feita na terra a tua vontade, assim como ela é feita no céu. A vontade de Deus já é feita no céu. Então a oração, ela tem o propósito de santificar o nome de Deus, de glorificar a Deus. E aí ele continua ensinando, ele vai dizendo: olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, e não nos deixe cair em tentação, e tal. Então você percebe que a petição, a necessidade, ela vem depois. Só que hoje não é assim. É como se nós invertêssemos a oração. E para Deus essa inversão, ela faz diferença. Você vê que hoje nós apresentamos a Deus as nossas necessidades. As nossas orações, elas não santificam o nome de Deus. É como se nós orássemos de nós para nós mesmos. A nossa oração hoje, ela não tem o propósito de santificar a Deus. Nós oramos hoje pela cura do joelho, a cura da dor de cabeça, a cura da coluna, a cura das pernas. A nossa oração hoje, ela não santifica a Deus. Ela está perdendo o seu propósito original. Não que você não possa pedir, não. Jesus disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Então nós podemos pedir a Deus a cura, a força, a libertação, um milagre, orar por uma necessidade, orar para Deus abençoar você, sua família, seu casamento, seus filhos, para restaurar, para prosperar a tua vida. Não há problema nisso. O problema é que 99% das nossas orações não santificam o nome de quem? De Deus. Nós não estamos santificando mais o nome de Deus, nem nas nossas orações, nem com a nossa própria vida.
A Bíblia em Isaías, vamos aí no estudo. Isaías fala sobre santificar o nome de Deus, sobre não blasfemarmos o nome dele, dizendo assim, Isaías 52, versículo 5: e o meu nome é blasfemado incessantemente, o dia todo. Certamente o Senhor Jesus sentia a dor ao ver o nome de seu Pai blasfemado todo dia, o tempo todo nessa terra. Por isso não foi por acaso que quando os discípulos lhe pediram para que os ensinasse a orar, ele disse: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais, santificado seja o teu. Ou seja, o Altíssimo é um Pai santo. Por isso seus filhos também devem andar em santidade. Devemos reverenciá-lo e honrá-lo em nossas orações e em nosso viver, nossa maneira de viver. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quando é que nós santificamos o nome de Deus? Nós santificamos o nome de Deus quando nós vivemos na obediência da palavra. A Bíblia, ela não é um cardápio que eu escolho aquilo que me apetece e aquilo que não me apetece, aquilo que me agrada e aquilo que não me agrada. Não. A Bíblia, ela deve ser observada e praticada na sua integralidade. Você vê que a Bíblia, ela é composta por várias coisas. A Bíblia, ela é um manual para a nossa vida. Nela você vai encontrar, por exemplo, você vai encontrar palavras de motivação, palavras que vão te dar força quando você estiver fraco, palavras que vão levantar você quando você estiver caído. Você vai encontrar palavras de ânimo, você vai encontrar palavras de vida, de encorajamento, mas você vai encontrar também palavras de arrependimento, palavras de exortação, palavras de arrependimento, palavras de consolação. A Bíblia é plena, e a pessoa não pode escolher aquilo que ela quer e aquilo que ela não quer obedecer. Ou ela obedece na integralidade, ou não. E quando a pessoa decide viver a palavra, obedecer a palavra,
ela está santificando o nome de Deus. Porque qual é o pai que não se agrada com a obediência do filho? Qual é o pai que não quer que o filho ouça as suas palavras, os seus conselhos, os seus ensinamentos? Então eu santifico o nome de Deus quando eu obedeço, guardo, pratico a sua palavra. Segundo ponto que me faz santificar a Deus é o modo, é a maneira como eu vivo. É o que eu falo, é o que eu penso, é o que eu visto, é o que eu faço, é como eu me comporto, é como eu ajo. Você tem que olhar para você e pensar o seguinte: o que eu falo santifica a Deus? O que sai da minha boca está santificando a Deus? Porque a mesma boca que eu uso para glorificar, para santificar a Deus, é a mesma boca que eu uso para mentir, para enganar. É a mesma boca que eu uso para falar palavrões. É a mesma boca que eu uso para ofender a minha esposa, ofender o meu marido. É a mesma boca que eu uso para destratar as pessoas. Eu não estou santificando a Deus com a minha vida, com o meu modo de viver, com o meu falar. Você vê, por exemplo, que há pessoas que ela é conhecida como um cristão, um crente, boca suja. Quando alguém pergunta assim: olha, você conhece a Maria, o João? Aonde mora a Maria? Ah, sei. Ah, sei. É a crente da boca suja, não é? É o crente da boca suja. Quer dizer, a pessoa, ela não santifica o nome de Deus com aquilo que ela fala. Ela não santifica. Ela não santifica o nome de Deus com aquilo que sai da boca dela. É palavrões, é mentira, é maus tratos. Quer dizer, ela não dá testemunho, ela não santifica o nome de Deus com o que sai da boca dela. O que está saindo da tua boca? Quais são as palavras que saem da sua boca? Numa certa ocasião, fui fazer uma visita a uma pessoa, e ela saiu esbravejando, xingando palavrões, e aqueles nomes que eu não vou nem mencionar aqui, porque eu não consigo. E ela, quando me viu, ficou assustada. E ela disse assim: ai, que vergonha, ai, que vergonha, que vergonha. Eu falei: não tenha vergonha de mim. Tenha vergonha de quem? De Deus. Tenha vergonha dos seus vizinhos, que estão ouvindo você falar essas coisas. Aí ela: é verdade, né? Eu preciso mudar, eu preciso me converter de verdade. Quer dizer, ela dentro da igreja, mas a boca dela não santificava Deus. Tua boca está santificando a Deus? Teu comportamento na empresa que você trabalha? Como é que os seus colegas de trabalho veem você? Como é que o seu patrão te vê? Você é o melhor funcionário? Você é uma pessoa íntegra, confiável, justa, honesta, ordeira? Seus funcionários olham para você e vê você como um patrão de Deus, como um homem justo? O seu comportamento é diferente na escola, na faculdade, no meio dos não cristãos? Qual testemunho você dá? As pessoas olham para você e vê diferença, vê que tem algo em você diferente? Ou elas olham para você
e zombam, porque há pessoas que as pessoas olham para ela e dizem assim: você, fulano, você é cristão? Você não. Olha, eu conheço cristão, minha mãe é cristã, mas você não é cristão não. Não, você não é mesmo. Quer dizer, é uma vergonha. A pessoa dá um péssimo testemunho. E eu vou dizer uma coisa para você, que eu não vou alisar ou automassagear o seu ego, massagear o seu ego, não. Porque é fácil dizer assim: não, seu filho não vem à igreja, seu marido não vem à igreja, mas vamos orar porque ele vai se converter. É fácil falar isso. É fácil dizer assim: seu marido não vem, não, é porque ele não quer nada com Deus, mas vai chegar a hora. É muito fácil. Traz um conforto, traz um alívio, não traz? Transferir a responsabilidade para o outro traz um alívio para a gente. Mas eu vou dizer uma coisa para você: tem muito marido que não vem na igreja por causa do mau testemunho da mulher. Tem muita mulher que não vem na igreja por causa do péssimo testemunho do marido. Tem pais que dão péssimo testemunho para os filhos. Os filhos odeiam a igreja. Os filhos odeiam a igreja. Tem filhas que dão péssimo testemunho para os pais. Não santifica o nome de Deus, porque ela responde para o pai: é mal criada na igreja, sim senhor, não senhor, sim senhor. Para o pai e para a mãe, bate boca, briga, xinga. Está santificando o nome de Deus? Está não. Na igreja, uma santa. Em casa com o marido, só Deus. O marido até fala assim: é isso aí que você está aprendendo na igreja? É isso aí que seu pastor está te ensinando? É isso aí que você está aprendendo lá? Você vai para a igreja com um demônio e volta com 10? Tem ou não tem? Fala? Não é assim? A pessoa santifica? Não santifica. É um péssimo testemunho. Na igreja ela é uma coisa, fora da igreja ela é outra. Ela está com as pessoas que não é da mesma fé, ela age de um jeito. Quem olha para ela não vê. Poxa, é uma vergonha. Eu já vi tanta gente ser envergonhada. Eu já vi tanta gente passar vergonha. Eu já vi tanta gente ter que ouvir isso: você não é cristão não. Ele é, mas você não. Você não é não. Eu não vejo Deus em você não. Você sabe que uma pessoa ouve isso? Eu não vejo Deus em você? Não, você não é não. Ele é, mas você não é não. Não confio em você não. Você não tem nada de Deus não. Olha o teu jeito, olha a tua roupa, olha o teu comportamento, olha o teu jeito de falar, olha a tua vida, olha como é que você anda. Não, você não tem nada diferente de mim não. Você é igualzinho a mim que não vou na igreja, você é igualzinho a mim que não crê em Deus. É a mesma coisa, não muda nada. Então a nossa maneira de viver, a maneira como eu vivo, ela santifica ou não o nome de Deus. Tem pessoas que o estilo de vida dela, a maneira como ela vive, blasfema o nome de Deus, depõe contra Deus, não a favor de Deus. Tem pessoas que ele é uma ponte para o evangelho. Tem gente que é um abismo, é um buraco para o evangelho. Tem gente que é uma ponte para que outras pessoas conheçam a Deus. Tem gente que é um abismo ou uma pedra de tropeço. E Jesus ensinou que os escândalos seriam inevitáveis, mas ai daqueles pelos quais eles viriam. E ele disse: melhor lhe fora amarrar uma pedra no pescoço e lançá-lo no mar, do que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Tem gente que por causa do mau caratismo dela, ela fez muita gente tropeçar. Tem gente que tirou muita gente da igreja. Tem gente que deu mau testemunho demais. Tem gente que blasfemou muito o nome de Deus. Só que eu vou dizer uma coisa para você: isso tem colheita, não fica assim. Não pensa que a pessoa cospe,
no nome de Jesus, não pense que a pessoa dá mau testemunho e fica por isso mesmo. Não fica, tem colheita. A colheita vem. A colheita, ela vai vir. Por isso que Jesus diz, ai, olha a expressão de dor, ai daqueles pelo qual os escândalos vêm. Ai daqueles, ai deles. Então cuidado com isso. Aprenda a santificar o nome de Deus. O que você está falando? Santifica. O que você está falando santifica o nome de Deus? A maneira como você está vivendo santifica Ele? A forma como você vive tem santificado a Ele? Tem. Você tem que pensar nisso. A maneira que eu falo, a maneira que eu trato as pessoas, a forma como eu me visto, está santificando o nome dEle? Poxa, eu coloco uma roupa, eu olho no espelho e eu penso, vai santificar a Deus ou não? Eu tenho que ver. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, mas não tem problema. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É permitido? É, mas me convém? Não me convém. Não me convém. Quem olha para mim, não vê diferença. A forma que eu me visto, a forma que eu me comporto, a maneira como eu olho, a maneira como eu ando, a maneira como as pessoas olham para mim e não vê diferença. Às vezes a pessoa se veste para chamar a atenção de outro, que não é o seu marido. Ela quer chamar a atenção, ela quer atrair os olhares de outros homens. Não está santificando o nome de Deus, porque ela está se vestindo para atrair olhares. Ela não está se vestindo para Deus, ela não está se vestindo para o marido dela, ou ele não está se vestindo para a esposa dele, mas está querendo o olhar de outra. É isso que a pessoa tem que entender. A minha vida, ela tem que santificar a Deus. O meu testemunho tem que santificar a quem? A Deus. A minha vida. Jesus, no livro de Mateus, livro de Mateus no capítulo 5, no versículo 16, ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Aqui ele está falando de obra, comportamento, caráter, postura moral. Às vezes a pessoa lê essa palavra e ela pensa assim, não, minha luz tem que brilhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que prosperar, eu tenho que comprar carro importado, eu tenho que ter casa na praia, eu tenho que... Não é isso que santifica o nome de Deus. Não adianta eu ser um mega empresário, ter 10 mil funcionários, mas eu tenho um caso com a minha secretária. E os 10 mil funcionários sabem disso. E sabem que eu sou cristão. Eu não estou santificando o nome de Deus. Não estou. Eu tenho casa na praia, tenho carro importado, tenho dinheiro, mas sou um mau caráter. Sou injusto, trapaceiro, enganador, mentiroso. Eu não estou santificando o nome de Deus. Não estou santificando o nome de Deus. Não estou. Eu santifico o nome de Deus quando eu vivo de maneira santa, porque Deus nos santificou para santificá-lo. Deus nos separou para santificá-lo. Deus nos escolheu. Ele nos separou, não porque nós somos melhores, não, a misericórdia dele, mas ele separou você, ele separou a mim, para que nós o glorificássemos, santificássemos ele. Deus não te separou para você ser igual aos outros.
Está todo mundo mentindo, você está mentindo também. Está todo mundo metendo a mão, roubando o patrão, você está roubando também. Está todo mundo enganando, você está enganando também. Está todo mundo traindo, você está traindo também. Está todo mundo na farra, você está na farra também. Você não está santificando o nome de Deus. Você santifica o nome de Deus quando você vive uma vida separada. Você anda na contramão do mundo. O mundo está indo para lá, você está vindo para cá. Você vai na contramão de todos. Amém? Sua maneira de viver, sua forma de viver. A Bíblia diz que o marido incrédulo, ele é santificado no convívio com a mulher que é santa. E a mesma coisa, a mulher que é santa e que tem marido incrédulo, ele é santificado no convívio com quem? Com ela. Quando que o teu marido te viu orando? Quando que o teu marido chegou em casa e pegou você de joelhos? Quando que o teu filho passou pela casa e viu você lendo a Bíblia? Como é que ele vai ler? Como é que ele vai se interessar? Ele nunca te viu fazendo uma oração, ele nunca te viu com a Bíblia na mão, ele nunca te viu, e aí? Aí pelo contrário, a pessoa está dentro de casa falando mal, e fala mal do pastor, fala mal do fulano, fala mal do colega de trabalho, fala mal do ciclano, fala mal do Beltrano dentro de casa, e fala mal de um, e fala mal do outro, e fala do outro, e fala do outro, e os filhos estão o quê? Aí os filhos olham e falam assim, minha mãe é de Deus? Eu tenho minhas dúvidas. Meu pai é de Deus? Sei não. Eu tenho minhas dúvidas. Entenda isso. Você pode ver. É igual você que tem filho pequeno. Vê se não é assim. Você dobra o joelho. Quantas vezes eu dobrei o joelho para orar? Que geralmente eu chamo a minha filha para orar. Falo, vamos ler a Bíblia aqui, vamos orar. Aí chamo ela a ler a Bíblia com ela e vou orar com ela à noite. Só que muitas vezes em que eu não chamei, só porque eu estava com o joelho dobrado na cama ou no sofá orando, quando eu terminei a oração, amém, olhei para o lado, quem estava de joelho dobrado? Orando. Quem? Ela. Em algumas ocasiões minha esposa viu ela fazendo isso, foi lá e tirou a foto assim, ó, dela com o joelho dobrado, orando. Mas porque ela me viu orando, foi lá do lado, dobrou o joelho e foi orar também. Então é isso que você tem que pensar. Teu filho te vê orando, tua esposa te vê orando, teu marido te vê orando. Aí depois você quer pegar a Bíblia e bater na cabeça deles e dizer assim, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Aí ele olha para você e fala assim, não. Ele não tem que vir para a igreja. Você tem que levar a igreja para ele. Você é a igreja. Amém? Ah, pastor, mas ele tem que ler a Bíblia, ele tem que conhecer a Bíblia. Não, você é a Bíblia. Eu e você somos a Bíblia que o mundo está lendo. O mundo não lê Bíblia, mas ele lê a mim e a você. Estão o tempo todo olhando para quem? Para nós, e vendo qual é o nosso comportamento. Deixa eu ver qual que é desses crentes. Deixa eu ver qual que é desse povo aí. Deixa eu ver qual que é desse pessoal aí, desses cristãos aí. Deixa eu ver como é que é. Eles estão o tempo todo observando você. Você tem que ver. Amém? Terceiro ponto é o temor. É o temor. É o temor a Deus. É o temor a Ele. É temer a Deus. O temor é o que faz a pessoa fugir do mal, se desviar do mal. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A pessoa que teme a Deus, ela foge do mal, porque ela quer santificar a Deus. Uma vez um rapaz procurou o pastor, o bispo da igreja, e ele diz assim, poxa, eu não consigo parar com a pornografia. Esse bispo pegou o celular e falou assim, acessa aqui. Ele estava dentro da igreja. Ele, que isso? Dentro da igreja? Não vou fazer isso não. Com o celular do senhor? Não. O bispo, pois é. Você teme a mim, minha presença, teme a igreja, mas você não está temendo a Deus. Porque quando você está em casa, quando você está lá debaixo do chuveiro, quando você está no quarto, quando você está no banheiro, você está acessando a pornografia,
quem está lá? Deus está lá, Deus está vendo. Deus está vendo toda a sujeira que você está trazendo para os seus olhos. É tão forte que Jó, ele fala assim, ó: eu fiz aliança com os meus olhos, como pois fixaria numa virgem? Quer dizer, como é que eu vou colocar os meus olhos em outra mulher? Para que eu vou ficar olhando? Não vou fazer isso. Eu fiz uma aliança com os meus olhos para santificar a Deus com os meus olhos. Então eu vou fugir da aparência do mal. Mesmo querendo, eu vou fugir. Eu não vou olhar. Eu vou desviar o meu olhar, porque eu quero santificar a Deus com os meus olhos. Isso é temor a Deus. Isso é temor. E o quarto ponto é santificar o nome de Deus. Porque todo cristão que se preza, ele entende que ele carrega o nome de Jesus. O seu nome, ele vem à frente. Quer ver só? Não é Marconi, é Jesus Marconi. Não é Marcos, é Jesus Marcos. Não é Larissa, é Jesus Larissa. O nome de Jesus, ele não vem depois do seu, ele vem na frente do seu. Você pode ver que quando a gente erra, você pode ver que a primeira coisa que eles falam é assim: ah, esse daí não era cristão? Esse daí não era crente? Esse aí não era o pastor da igreja, não era o bispo, não era o obreiro, não era o fulano, não era o ciclano? É a primeira coisa, eles não vê você. Não é assim não. Esse daí não era obreiro? Esse daí não era o fulano de tal? É assim. Então você carrega o nome de Jesus. Não cospe no nome dele. Não jogue o nome de Jesus na lama, no lixo. Não faça isso. Quando é que eu faço isso, pastor? Quando você dá um péssimo testemunho. Quando você dá um péssimo exemplo. Quando você não tem caráter. Quando você não tem palavra. Entenda isso. Você carrega o nome de Jesus. As pessoas estão olhando para você. Assim como a tua família também. Amém? Quem compreendeu? Graças a Deus.